devida autorização do convidado. Pronto, Claro. estamos gravando e, repito, aqui é uma grande honra, um grande prazer receber novamente em nossa casa nosso ilustre convidado, professor, percussionista, músico, compositor, Emiliano Benevides, que nesse momento, já por volta das 5 horas da tarde, que ele está na Suíça, representando esse país, veio aqui trazer as suas contribuições e que hoje nós faremos já mais uma inovação no nosso evento. Este momento agora nós faremos em forma de uma entrevista, né? Uma entrevista, um bate-papo, e que posteriormente nós disponibilizaremos no canal nosso do YouTube, mas tenho certeza que vai ser uma conversa muito agradável, como foi da outra vez, no outro evento em dezembro, e que o professor trouxe aí sua experiência para o desenvolvimento da criança, né? Mas que não se estende somente, não é específico só da criança, que é a importância da música na educação infantil, né? E com isso a gente fala de educação, fala de saúde, fala da tecnologia, né? Porque você vai envolver vários aspectos. Então, Emiliano, eu te dou aqueles 30 segundos iniciais antes de eu fazer a primeira pergunta, né? Para você fazer as suas considerações iniciais aí. Bom, primeiramente, agradecer ao senhor, a Camila. Eu tive 5 minutos, eu escutei um pouco do que ela disse aí, estava falando, e é algo super importante, né? Felizmente, e esperamos que o corona vai estar sempre com a gente agora, né? Então, agora é pouco a pouco trabalhar com uma gripe e realmente vacinar, exercício físico, o corpo e a mente, né? Essa parte psicossomática que é super importante para nós. Uma correção, professor, agora aqui são 2 da tarde. Tá? Perfeito, 2 da perfeito. tarde, 4 horas de diferença agora. Às vezes fica 5, né? Depende do horário de verão aqui, horário de inverno. Mas é isso aí, eu estou pronto. Eu estou improvisando com o meu telefone, com esses aparelhos. Porque eu estava com um computador aqui e por alguma razão não está trabalhando, não está funcionando. Não, Então tranquilo, liguei aqui estamos te ouvindo rapidinho bem. aqui e estamos juntos aí. Estamos ouvindo bem, ele vendo bem. Como a tecnologia é tão boa no nosso evento, você vê que ele está falando lá em alemão, já está sendo traduzido. Né? Que ele fala lá o alemão e o inglês. É que estou falando super devagar. Uma piada assim. Muito bem. Então vamos lá. Meu amigo, conte para nós um pouco da sua história de vida, a saída do Brasil, né? Para onde você já imediatamente foi, né? Para fora, para chegar aí onde você está, porque eu sei que você dá aula na França, dá aula na Espanha e por aí afora. Então, um pouquinho aí desse começo. Eu nasci em Goiânia, família baiana, né? Parte da família baiana, outra parte de Brasília e de Goiânia. Acho que desde a adolescência, né, muita inquietude, perguntando as coisas. Alguns professores não gostavam muito, mas por que isso, professora? Por que aquilo? E pais, e também uma inquietude, eu acho que eu tenho essa inquietude. E tive o prazer de entrar no teatro, trabalhar no teatro, já estava trabalhando com a música em Goiânia. E com 17 anos entrei na universidade, aí pintou o teatro, para fazer uma excursão na Europa. Festival do Rio, nós estávamos fazendo uma peça do Federico Garcia Lorca, espanhol, e aí eu chutei o balde, aí deixei Estávamos um ano e meio em excursão em São Paulo, em cartaz em São Paulo, foi o maior sucesso, e daí recebemos esse convite, e com 19 anos eu fui para a Espanha. Fui primeiro para a Bélgica, ficamos lá 3 meses, e fomos trabalhar na Espanha, depois disso, estudar Federico Garcia Lorca, outros poetas, né, o Unamuno, filósofos e coisas assim. E daí eu fui para os Estados Unidos, fiquei nos Estados Unidos por uns 15 anos, Oregon, Califórnia,
trabalhando com a música, deixei um pouco de lado o teatro, né? Lendo muito teatro, mas deixei um pouco, fiquei mais com a música. E voltei para a Espanha faz uns, não sei, uns 15 anos, talvez, uns 20 anos. Voltei para a Espanha, fiquei lá mais 13 anos, e agora eu estou na Suíça. Vai fazer 4 anos agora, justamente agora, dia 13 ou 14 de dezembro, vai fazer 4 anos que eu estou na Suíça, professor. Ok. E esquecendo mais um nosso amigo em comum, Josimar, mandou um abraço para você, o homem da música lá, está no Rio de Janeiro. Grande Josimar Monteiro. Isso, Josimar Monteiro, grande violinista. Por que a Suíça, considerando que é um dos países mais caros da Europa, né? Já que você vive aí, que te motivou a ficar na Suíça? E quais foram as tuas preocupações básicas antes de ir para o exterior como um todo, né? Porque às vezes eu tenho alunos que perguntam, Ricardo, como é que faz para a gente ir embora e tal? Aí tem idioma, tem clima, tem cidade onde morar, o que fazer, blá, blá, blá. O que você pode trazer de experiência para o nosso público aqui? Eu acho que a primeira coisa é muito difícil, não é fácil realmente. Muitas vezes as pessoas olham, hoje eu já estou aqui, tenho, né? Já as pessoas, que bom você está aí, você pode falar do que quiser, mas você não está. Mas sair do Brasil é difícil. A questão, o que aconteceu comigo, eu não saí por causa de trabalho ou procurando algo melhor nesse sentido. Eu saí justamente por causa de eu tentar aumentar minha bagagem culturalmente. Eu cresci vendo muitos filmes de diretores italianos, filme de cinema, né? Pasolini, Federico Fellini, e franceses, Godard e coisas assim. Então eu tinha um pouco dessa coisa na minha infância, de talvez vir para a Europa e estudar cinema. Foi uma das coisas de adolescência, né? E essa foi a minha vontade. Por isso eu abandonei a universidade e falei, não, eu vou. Né? Pintou essa chance, teatro, vamos para lá, eu vou. Ia com grupo, não ia sozinho. É bem mais fácil também. Fomos para esse festival, tudo pago, viajamos, foi um sucesso, e daí resolvemos ficar. Fomos para a Espanha como um grupo e começamos a trabalhar juntos por lá. E pouco a pouco, com o tempo, as pessoas vão se afastando, um vai para cá, outro vai para lá, e quando eu comecei a trabalhar mais com a música, né? A Suíça é um país muito caro. Eu não recomendo realmente a Suíça. Se você quer começar a vida na Europa, a Suíça não seria o país ideal. Eu vim para cá, foi um trabalho que pintou não para mim, para minha esposa, e por esse trabalho nós viemos aqui. Foi um trabalho que já eles pagaram para a gente estar aqui, porque senão nunca tinha sonhado, nunca tinha pensado em viver na Suíça, né? Então esse trabalho proporcionou essa viagem. É um país lindo, no sentido principalmente para as crianças. Eu tenho 2 filhos, uma filha e um filho, os 2 de 8 anos, e estão na escola pública aqui. Eles muitas vezes vão sozinhos, voltam sozinhos. Tem 8 anos de idade, professor. Isso eles começaram com 5, 6 anos, já vinham, e dá uns 10 minutos andando, vinham sozinho. As escolas aqui, muitas vezes, pedem para os pais deixar que os meninos comecem a ir para a escola sozinho. Tem alguém querendo perguntar alguma coisa? Isso, acho que é a Vitória. Diga lá. Oi, professor. Eu não vou ligar a câmera por conta da gravação, né? Tô com medo de estar um pouco ruim a internet. Mas a minha dúvida o senhor foi para ir por conta de uma oportunidade que surgiu, né? Foi pago e tudo mais. Só que, assim, a Suíça ela é um lugar que abraça estrangeiro, costumam abraçar. Como foi esse contato, né? Bom. Emiliano, eu acrescentaria que tem a ver com a próxima questão, que é sobre essa receptividade. Porque uma coisa é, há 30, 40 anos, você chegar nos Estados Unidos, na Espanha,
há 30, 40 anos é diferente de hoje, né? E é a mesma coisa Exatamente. chegando na Suíça. Como é que é essa receptividade do estrangeiro, do brasileiro? E aí, acrescentando ao que a Vitória perguntou. E também porque, rapidinho, a gente sempre romantiza muito também, né? A gente vê muitos relatos para ir para fora e tudo mais, as oportunidades, a qualidade de vida, apesar de ser um país caro, né? Com certeza a qualidade de vida é muito, muito melhor, mas a gente vê muito romantizam muito, né? Essa questão. Mas quem passa mesmo tem outra visão, né? Exatamente. Eu vou responder as duas perguntas, mas voltando um pouco, tá, professor? O senhor falou que da 40 anos atrás, o senhor vê hoje a tecnologia, né? A primeira vez que eu cheguei na Europa, para encontrar um produto brasileiro, era impossível. Impossível. Isso na Espanha, isso na Bélgica, claro, na Bélgica, mas na Espanha eu não vivi em Portugal, então a minha experiência foi na Espanha. Era impossível. Para falar com meus pais, era uma vez por semana, talvez 2 vezes por mês, buscando o orelhão. Você vê a diferença, cara. Hoje em dia, a Gina fala aqui, eu estou aqui com vocês. Então, hoje em dia, é muito mais fácil, e é muito mais fácil também de encontrar produtos, não só brasileiro, mas aqui a gente compra produto do Japão, produto do México. Então, esse tempo de 30, 35 anos atrás para agora, mudou muito. Mudou muito na questão, inclusive, de música, né? Antigamente você tinha um bolachão, aqueles vinil. Hoje em dia você não precisa nada disso, você tem um telefone que carrega tudo. Então, eu acho que esse contato global ajuda um pouco. O que me ajuda aqui na Suíça, o inglês. O inglês me ajuda. Eu não vim aqui como, por exemplo, aqui tem muita gente também, esse trabalho de migração aqui, muita gente precisa de ajuda, países africanos, do continente africano, vem muita gente de migração aqui, de outros países. Eu não tive essa experiência. Eu, de certa forma, eu estou numa casa mais confortável, com os vizinhos, não é nem apartamento, eu vivo em uma casa, porque tem uns instrumentos embaixo. Então, é um pouco mais confortável a minha situação. Nesse sentido, eu não posso falar, cada um tem a dor e a delícia de ser o que é, né? É o que dizia Caetano. Então, nesse aspecto, eu nunca senti nada de discriminatório comigo aqui na Suíça. Talvez eu tenha sentido uma vez ou duas na Espanha, ou nos Estados Unidos, mas aqui eu nunca senti nada. Repito, as situações são diferentes, né? São situações diferentes. Aqui é muito caro, Vitória, é muito caro, mas a qualidade de vida também é bem melhor. E não é só para mim, para a maioria das pessoas. Existe essa qualidade de vida. Mas, claro, se eu for... Depois eu pesquisei o preço de alguns produtos, eu posso falar depois para vocês, né? A gente conversa na conversa, mas a qualidade de vida não tem como comparar. Eu diria que é bem melhor, bem melhor, bem melhor. Quando você vai pensar no Brasil, nos Estados Unidos ou na Espanha, de deixar o teu filho de 5 anos, 6 anos, 7 anos de idade ir para a escola sozinho e voltar. Nenhum desses países você deixaria, uma pessoa consciente deixaria a criança andando para a escola, mesmo que fosse, por exemplo, na Espanha eu levava, era cruzar a rua, mas a gente leva a criança, porque você nunca sabe. Aqui não, aqui eles estimulam para deixar que as crianças vão sozinhos. Então tem isso, né? Tem a questão da qualidade de vida. E eu aqui tenho vizinhos maravilhosos. Antes de vir, falava, caramba, como é que vai ser? E os vizinhos, né? Suíça, aquela coisa. Galera aqui super legal comigo, os vizinhos todos. Eu estou dando agora, eu sou treinador de futebol para a escola aqui da cidade, o time da cidade. Eu vivo em Alushville. Mas nós vamos já entrar nessa parte aí. Segura aí. É perto da Basileia. Mas isso. Eu estou falando que a conexão com as pessoas aqui
É muito interessante, é muito legal e as pessoas são muito abertas, né? Então, só para a gente encerrar essa primeira parte, já para entrar na parte. Peraí, professor, conteúdo. Falaram aí, escreveram agora, estimulam a independência, se eu não me equivoco, desde cedo, né? Alguém escreveu aí. E é isso mesmo, eles querem realmente isso. Se o senhor for para os parques de diversão aqui, aqueles parquinhos nas praças, tem muito pedaço de pau grande, muitas pedras, que em qualquer outro lugar se fala, bom, mas isso aqui é meio perigoso para criança, né? Não, eles querem que as crianças convivam com esse entorno, para eles começarem a ter essa responsabilidade. Né? Então, é interessante, é um pouco diferente do que nós vivemos, né? Mas é muito interessante o que faz, estimular essa independência. Desculpa. Então, antes de eu entrar na parte mais do conteúdo, da importância do que você faz no desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, eu há poucos dias eu estava conversando com o nosso colega e convidado da Nova Zelândia, e ele estava me dizendo o seguinte: eu falei de um esporte que nós temos aqui, que vai ser hoje a apresentação dele, é o Mambol, é um esporte genuinamente paraense, que nasceu da manga, e ele disse que lá uma manga custa R$40 na Nova Zelândia, né? Aproveitando já, então, você pode falar dos produtos, inclusive do chocolate suíço, né? Como é que as coisas, só para a gente ter uma ideia das coisas mais caras ou mais baratas, aí para a gente entrar já no outro conteúdo. Olha só, eu anotei aqui, professor, e tem algumas coisas que estão no telefone também. Eu vou mostrar aqui o que eu tenho aqui. Fala mais perto do celular por causa da gravação do som. Tá bom. É que eu estou falando no áudio aqui. Tá ouvindo? Tá bem agora. Eu tenho anotado aqui, dá só um segundinho, por favor. Tranquilo. Por exemplo, algumas coisas que eu anotei. Só vamos para a Suíça, vamos visitar a Suíça. Aí eu procurei uma passagem barata, né? Vamos dizer assim, classe econômica e tal. Uma passagem aérea, mais ou menos 900 francos suíços. Aqui é o franco suíço. 900 francos suíços daria agora mais ou menos 5 mil reais para o voo daí para cá, né? Isso, claro, comprando com antecedência e fora da alta do preço, né, da temporada. Um hotel, mais ou menos, 3 estrelas, seria mais ou menos 150 por noite. 150 francos, seria 839 reais. Uma noite e um hotel de 3 estrelas, mas tá aí, né? Só que a qualidade de um hotel de 3 estrelas aqui geralmente é melhor, por exemplo, do que um de Portugal ou da Itália, por exemplo. Certo. Tem uma certa qualidade maior. Vamos gastar na janta. Na janta, mais ou menos, uns 40 francos sem bebida. Daria mais ou menos, daria 223, 230 reais. Isso uma coisinha, um arroz com feijão, vamos dizer assim, né? Algo simples, desde daqui, né? Uhum. Por exemplo, se o senhor quiser um vinho barato, de 7 a 14 francos, seria R$ 39, R$ 50. Esse é o mais barato. Não sei se é mais ou menos isso aí com vocês também. Uma picanha, a famosa picanha, claro que também não é um corte conhecido aqui, né? É um corte. Eu vou no açougueiro e falo, ó, eu queria uma picanha, eu mostro para ele e tal. Hoje em dia as pessoas já sabem o que é uma picanha, mas é algo novo para eles aqui. Então, a picanha daria mais ou menos uns 75 francos, é como 418 reais. 418 reais. Mas olha só, professor, é isso aí, é o que falaram. E o salário? O salário aqui não tem um salário mínimo, mas aqui tem um respeito com o trabalho
e não vão abusar, não tem esse abuso. Eles não é uma lei, o salário mínimo, agora aprovaram aqui na Basileia, mas em muita região não tem esse salário mínimo, mas tem um respeito com o trabalho, e o trabalho tem mais ou menos eles sabem um mínimo que você teria. Não é oficial, mas tem esse mínimo. Sabe? Então, é isso que eu falo. As coisas são caras, mas você recebe bem. Você vive melhor. Tem uma qualidade de vida bem melhor. Tá entendendo? Então, muitos desses... aqui também é dividido por cantões. Muitas leis são leis, cantões é Estado. Chamam que Estado. Muitas dessas leis são estaduais. Por Estado. E aqui também, geralmente, tem 9 presidentes da República que trabalham juntos, 9. Cada ano tem uma pessoa representando, tipo o presidente, mas no total são 9 trabalhando juntos. E é um pouco complicado, é bem diferente de tudo que eu já vi, conheci na vida, né? E eu trouxe também aqui, professor, já que estamos falando de nota, essas coisas, eu trouxe aqui também a grana, né? Mas aqui, o que me chama a atenção, primeiro as cores, né? Aqui tem nota de 10, nota de 20, nota de 50, tem nota também de 200, de 100 e 200 e de 1.000 francos. Aqui tem até nota de 1.000 francos. Todas as notas têm 4 idiomas, porque aqui nós falamos, aqui são 4 idiomas. Aqui o alemão é o primeiro, né? O francês vem depois, aí o senhor tem o italiano, e no final o senhor tem também o romanesco, né? Então, por exemplo, aqui, se eu ver aqui essa nota de 20, não sei se vai dar para ver aqui, 20 Franklin, vai, né? 20 em alemão. Aí embaixo aqui, 20 francs, romanescos. Aí do outro lado, em cima, 20 franc, no francês, né? Franc. E 20 francs em italiano, né? Muito bem. Francs. Depois você põe todas no envelope, manda para mim que eu mostro para eles aqui. Eu faço isso. A Vitória quer completar aí, porque nós vamos ter meia hora agora para entrar no conteúdo da criança, da percussão e do futebol aí. Tá. Diga, Vitória. Eu também quero, professor. Manda metade para ele, metade para mim. Já tem gente aqui no chat falando que quer ir na Suíça aí. É bom você alugar um quarto aí mais barato que a turma vai, viu? Tá certo. Não, o meu comentário é sobre essa questão da... quanto é que vale... A manga vale R$40. Essa... Como é que se fala quando converte, né? Converte, Porque assim, eu vejo... Eu sigo, né, algumas pessoas que moram para fora, para outros estados, né, na internet, e vejo que é um equívoco até as pessoas converterem, porque isso. Você recebe com moeda daí, né? A pessoa fala assim, olha, nossa, mas olha quanto é a manga, é R$40. Não, exatamente. Mas a pessoa recebe a moeda de lá. Então não tem como fazer, não precisa fazer essa conversão, né? A não ser que, claro, você vai passar um tempo aí, férias, tudo mais, aí, ok, né? Que você precisa ter uma noção. Mas para quem mora, você tem interesse em morar, né? Então é em trabalhar, em receber com a moeda de lá, então essa conversão aí não é tão viável, né? Porque você recebe. Exatamente. É R$40, mas é R$40, não é 40. Primeiro, claro, o abacate você não encontra aqui, é uma coisa. A manga, você não sai andando, igual no Brasil. Quantas vezes você está andando, caiu uma manga aqui. Cai na cabeça da gente a manga, né? Tá entendendo? Então, claro, se você vier para visitar, é bom para ter uma noção, né? Mas se a pessoa vive aqui, não, porque você recebe, você está recebendo aqui, né?
não estou aí. Então, eu não, nesse caso, eu nunca converteria, isso vale tanto, isso vale tanto. Isso. Mas quando a pessoa viaja, sai do Brasil, você vai converter. Ou se eu saio daqui, chego no Brasil, eu converto e falo, cara, mas isso aqui é 10 francos, não é nada. Uhum. Claro, porque você está acostumado aqui, né? Ou vai para Portugal é muito barato. Por isso que eu falo que para quem eu estou falando, claro, cada pessoa vai viver sua própria vida nesse sentido, né? Mas se alguém resolver, eu vou sair do Brasil, quero ir para outro lugar, para viver, aí eu recomendaria Portugal, primeiramente. Primeiro por causa da língua, a não ser que você tenha um contato com alguém, você já tem o contato, não sei, na Suíça, mas sair do Brasil, vir para a Suíça, é um choque grande. Se não tiver contato também com alemão, com francês, aí sim seria muito difícil. Sim. Porque alugar uma casa é caríssimo. Em Portugal seria mais fácil, depois talvez Espanha, porque já é uma coisa mais parecida ao português, né? Depois de um tempo vai aprendendo pouco a pouco. Mas o que você falou, Vitória, é correto. Para mim aqui, eu não vou... esse aqui é tanto. Claro, o que eu fiz agora foi para mostrar para vocês, né? Uhum. É porque algumas pessoas confundem, acabam confundindo e acham que é muito absurdo, mas não é não. É isso mesmo. Então, vamos entrar aqui direto agora na importância da música na educação infantil. Queria que você falasse aí dessa sua experiência como percussionista, agora trabalhando a parte motora também no futebol. Conte para a gente um pouco dessa sua vivência, dessa importância que você tem larga experiência. Professor, eu tive a felicidade de estudar no Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista. É um trabalho da musicoterapia, utilizando principalmente a ferramenta, a música, né? Mas com a base, com a raiz, no trabalho do psicólogo Carl Rogers, da psicologia humanista. E eu mandei alguns exemplos de livro, por exemplo, o processo de converter-se em persona. Eu tenho traduzido, professor, depois eu mando para o senhor, esse está em espanhol. Tá? O Carl Rogers, o trabalho dele humanista é muito interessante, que é o trabalho da empatia, é o trabalho também de, muitas vezes, o senhor vai trabalhar com a criança, pode ser professor, pode ser um psicólogo, pode ser... você está buscando resultados, não por eles, mas por você. Olha o que eu pude fazer. Quando o trabalho é lento e demorado, muitas vezes a pessoa que está trabalhando, não o paciente, mas a pessoa, eu falo paciente no sentido de, na psicologia humanista, trabalha com cliente, porque o paciente é como está abaixo de você. O cliente estamos aqui no mesmo nível, tá? Esse é dentro do processo da psicologia humanista. Existe esse respeito ao tempo de cada pessoa. Então, esse resultado final, o que para mim provavelmente seria, ok, essa criança deu um passo para frente, mas esse passo para frente não é nada. O que seria para mim nada, talvez para essa criança seja um mundo inteiro. Porque esse passo para frente foi algo que ele conseguiu conquistar, ela conseguiu conquistar. Mas você, trabalhando com a criança, a expectativa talvez seja que ele tivesse dado 10 passos à frente. Aí você entende, a frustração não é pela criança ou pelo cliente, pode ser até adulto, se estamos falando de psicólogo, mas o que eu, psicólogo, consigo arrancar dessa pessoa, consigo fazer com que essa pessoa faça. Então, muitas vezes, e professor também faz isso, tem muito disso, aprender a respeitar o tempo das pessoas, que muitas vezes é muito diferente uma da outra, né?
Então, a música, professor, usa essa parte da ferramenta, que é a música, né? A musicoterapia, mas também dentro do processo do Carl Rogers, que é a empatia e ao respeito do ser humano, ao respeito no sentido de respeitar o tempo desse ser humano. E eu tive o prazer de fazer esse trabalho com o Victor Munhoz, Dr. Victor Munhoz. Esse aqui não está à venda, tá? Esse aqui é só para as pessoas que trabalham com ele lá, o curso. É um trabalho excelente, o livro é maravilhoso e todo o processo que eu tive fazendo com eles foi vivenciando. Quer dizer, eu vivenciei, não foi só a teoria, não foi esse livro. Foi muito mais do que isso. Eu estive por 2 anos, todo fim de semana, trabalhando intensamente, e é algo que é realmente fascinante, porque ele mistura elementos de meditação, mistura elementos de, deixa eu ver aqui, tem Alexander Lowen, esse aí eu também mandei para o senhor, esse aqui também está em espanhol, Medo à Vida, Medo à Vida. Depois eu posso mandar tudo para o senhor, traduzido. Alguns talvez tenham aí, outros não. Esse, falando da parte psicossomática, né, o corpo e a mente, ele trabalha muito com o corpo. Alexander Lowen, que é muito interessante. Então, na musicoterapia humanista, do Dr. Victor Munhoz, ele utiliza também muito o trabalho de Alexander Lowen. Então, a mistura de ferramentas, e a ferramenta principal no final é a música. E é interessante porque, no caso, estamos utilizando várias... o corpo, muitas vezes, a criança pode estar sentada, ouvindo uma música, e daí, pouco a pouco, primeiro deixa essa pessoa sentir a música, e não ter medo de sentir medo, não ter medo de sentir amor ou tristeza, porque muitas dessas emoções o ser humano não aceita. Nós crescemos, cala a boca, não fica nervoso, não fica nervoso. Poxa, meu pai está falando para eu não ficar nervoso dessa forma, né? Ou eu vou chorar, não chore, não chore, não. Quer dizer, por que eu não posso chorar? Por que eu não posso ficar nervoso? Então, são essas emoções, né? De sair, externizar, moção, que move. Algumas emoções nós deixamos dentro da gente, não sabemos trabalhar, não sabemos canalizar essa emoção. Né? Claro, quando eu estou com raiva, eu não vou sair espancando ninguém, mas o que eu posso fazer com essa raiva? O que eu posso fazer com essa tristeza? Então, são formas, muitas vezes, catárticas, né, que podem te ajudar a mudar você contigo mesmo e todo o teu entorno. Tudo que está... Às vezes, talvez eu fale algumas palavras que são meio espanhol, eu não sei se... Né, não é todo o meu entorno, todo o meu redor, né? Então, eu mudando, tudo que está aqui no meu redor vai mudar também. Se uma pessoa que eu estou na rua, se eu estou em um momento X, a pessoa vem com agressividade, se eu respondo com agressividade, aí vai piorar tudo. Mas se eu estiver num outro ponto que eu tento ser respeitoso com essa pessoa, talvez essa pessoa também sinta isso e mude a forma de falar. Isso já trabalhando muitas vezes com a musicoterapia na Espanha e com meditação. Muitas vezes, clientes que eu tive falavam sobre isso. Quando eu falava com minha filha, quando eu falava, é sempre agressiva. E eu sempre achava que eram elas, a agressividade vinha delas. Mas com a meditação, com o trabalho da musicoterapia, o que acontecia? Ela começava a transformar essa agressividade que ela sentia da outra, porque muitas vezes é um espelhismo, né? Um espelho. Essa agressividade que eu vejo em você, na verdade, está dentro de mim. E me incomoda.
Então você começa a trabalhar de outra forma. E a pessoa que está na tua frente, ela também começa a trabalhar com você de outra forma, a interagir com você de outra forma. Então, isso eu não falo nem só com as crianças, eu falo isso com adultos e tudo mais. É um trabalho importante, primeiro aceitar não, eu estou triste. Não é ter vergonha, eu estou triste. Primeiro aceitar essa tristeza. Ou aceitar eu estou com raiva. Né? E pouco a pouco, o que eu posso fazer com essa raiva? O que eu posso fazer com essa tristeza? Mas desde a aceitação, não estou com raiva, não tenho raiva, eu não faço isso. Quer dizer, aí você nunca vai trabalhar contigo mesmo. Né? Emiliano, fala, professor. Deixa eu lhe perguntar aqui. Nesse teu trabalho da musicoterapia, né? Que a gente chama aqui, a pronúncia aqui é musicoterapia, você tem, porque eu me lembro, você trabalhava ou ainda trabalha diretamente com os instrumentos de percussão, né? Você usa também o teatro ou a percussão? E a outra questão é que eu me lembro, eu acho que em dezembro você falou que você também trabalhava com as crianças inclusão, né? Autista. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Falo sim, professor. Esse trabalho... Ricardo, Oi. Professor, deixa eu só fazer em cima da fala do Ricardo, eu queria fazer também um comentário que eu já ia falar sobre essa questão de inclusão, que eu tive um filho Down. E a musicoterapia, contos, teatro, todas as artes ali, a ecoterapia, fizeram muito bem para ele. Tudo que você está falando, está passando um filme na minha cabeça. É interessante a fala do Ricardo, e eu queria só reforçar isso para tentar realmente compreender melhor o sistema, porque a gente lidar com isso no dia a dia, nas nossas crianças que a gente trabalha com síndrome de Down, com autismo e com outro tipo de problemas, de dificuldades que a gente vem enfrentando. E isso não só para crianças em situações especiais, mas para as crianças também, ditas normais, que muitas das vezes um não é tão agressivo quanto o sim. O sim é tão agressivo quanto o não. E essa palavra não impregna de uma tal forma e que muda o comportamento daquela pessoa e a gente acaba destruindo em vez de construir algo. Obrigado, Mark, né? Isso. Tá bom, Marco, beleza. Eu vou tentar responder. Se faltar alguma coisa, por favor, me lembra, né? Primeiro, vou começar do final, né? O não e o sim. Isso aí é uma opinião minha. Eu acho que muitas vezes, claro, é bom às vezes você receber um não, da mesma forma que é bom você receber um sim. Eu vejo que muitas vezes tem muitos pais, eu trabalhei com muitos pais e mães, que sempre não. Aí é o problema. Quando tudo é não, a criança está sempre com medo. Eu trabalhei com uma pessoa na Espanha que a menina era linda, ótima, maravilhosa. Quando a mãe dela chegava, eu sentia nela o corpo dela travar, se fechava. E passou isso uma semana, né? Eu trabalhando com eles. Aí um dia eu cheguei nela e falei para a mãe dela, falei, eu posso... A primeira coisa que ela perguntava, oi, Emiliano, tudo bem? Como que foi hoje? Ela como é que fala em português? Ela se comportou bem, né? Eu falei, ela se comportou como uma criança de 7 anos, ou de 8 anos, não lembro a idade da criança, né? Mas eu senti que havia travava, né? Eu falei com a mãe dela depois de um tempo, olha só, eu senti que toda vez que quando você chega aqui, a tua criança, ela modifica. Eu até me emociono, porque aí ela olhou para mim assim, eu falei, olha, a primeira coisa que você pergunta para tua filha não é se ela está bem, não é como é que ela está. A primeira coisa que você vem e pergunta para mim como ela se comportou. E ela se fecha, cara. Eu falei para ela, quando eu olhei para ela, ela estava chorando.
Ela falou, Emiliano, eu acabo de perceber, eu acho que eu acabo de perceber, dar-me conta, né? Acabo de eu estou agindo exatamente como a minha mãe agia comigo. Quer dizer, ela começou a agir exatamente, ela agia como a mãe dela agia, de uma forma inconsciente, a atuação dela era essa. Quando eu conversei, eu falei, você nunca pergunta como que ela está. A primeira coisa que você fala é se ela se comportou bem. Você não dá um abraço nela. Aí eu via como a criança chorava, não chorava, mas se sentia... Tinha algo que fechava, né? E é horrível isso. Isso por um lado, né? E o sim demais. Sim, sim, sim. Horrível também, né, cara? Porque um dia eu fui tocar num castelo aqui, no Chateau, na Inglaterra. Um cara tinha um castelo. E eu trabalhando, ficamos lá, né? Ficamos 2 dias no castelo, fizemos show lá e tal. E o filho do cara era toda hora dando chute na gente, chutando as pessoas. Não tinha educação nenhuma, descontrolado completamente. Poxa, eu não estava na hora de trabalho terapeuta, e eu estava como músico tocando com uma banda. E esse menino chutando a gente, eu perguntei pro pai dela, cara, seu filho, cara, olha o jeito que ele fica, cara. E eu falei para ele, isso não é nem por mim, porque vai chegar um momento que o senhor, eu falei pro pai dele, que o senhor não vai estar aqui, a tua esposa não vai estar aqui, esse menino vai ter que interagir com a sociedade. Dessa forma, esse pode acabar sendo preso, porque não tem limite. Ele fazia o que queria. Ele não tinha limite. Aí eu acho que é o lado do sim, né? Então, essa balança do sim e do não é importante. Muitas vezes, nós falamos sim para a pessoa, mas estamos também falando não para a gente. Emiliano, você pode fazer isso? Eu realmente não quero fazer isso, mas eu vou falar um sim. Eu vou me sacrificar para fazer isso para essa pessoa. Mas, de alguma forma, eu estou dizendo um não para mim também. Então, tem que saber dizer sim, tem que saber dizer não. É importante balancear o dar, mas também saber receber. Muita gente dá, desculpa, e não sabe receber. E muita gente recebe e não sabe dar. Então, encontrar esse balanço. Sobre terapia, professor, eu acho importantíssimo, por exemplo, o teatro. O teatro, eu trabalhei com teatro há muito tempo. Augusto Boal fez um trabalho maravilhoso a nível de psicólogo, não é? Trabalho do Augusto Boal, se quem quiser procurar, procura, que é um trabalho muito bem feito e terapêutico também. Eu já misturei, professor, agora aqui não estou trabalhando com a musicoterapia. Seria um lance aqui, eu ainda teria que verificar se eu mudo ou não mudo os meus diplomas, né? Porque eu fiz na Espanha e no México. Então, eu não sei como funcionaria aqui. Então, aqui eu estou trabalhando muitas vezes com, como eu falei para o senhor, do teatro, né? Não, teatro não, futebol. E eu escrevi uns livros infantis. E eu vou começar a fazer umas coisas de história infantil aqui, utilizando também instrumentos musicais. Isso eu quero para começar para o ano que vem. Eu já estou terminando, tenho um livro publicado e agora estou fazendo outro, só para fazer esse trabalho infantil. Agora, qualquer tipo de terapia, eu acho que é importante. E funciona bem a música com o teatro, a música também para fazer marionete, né? Eu fiz um trabalho que você vai construindo uma figura. Sei lá, a criança faz um boneco, né? Com a marionete. E aí você perguntar, em vez de perguntar como que a menina chama, qual que é sobre a marionete, qual que é o nome desse marionete? O que essa marionete gosta de fazer? Aí você vai recebendo informações que muitas vezes da criança. Também é interessante. Então, saber, eu gosto de aprender, professor.
e eu tento, quando eu tenho chance, oportunidade de aprender diversas terapias, né? E depois misturar. Não ficar só com o que eu conheci, mas também misturar. E muitas vezes tem um momento que você tem a sua intuição e tem o que o senhor aprendeu. Isso aconteceu já comigo, e até o Victor Munhoz falou, não, Emiliano, depois eu conversei com ele, ele falou, a tua atitude foi certa. Porque, em teoria, eu deveria ir para um lado, mas a minha intuição me fez levar para o outro. Então, acho também essa parte intuitiva da pessoa é importante. Mas essa parte intuitiva vem no caso de a pessoa também, o musicoterapeuta, ou o professor, tem que estar aberto. Tem que estar aberto naquele momento. Porque se outro estiver fechado, eu acho que eu falei, isso aconteceu comigo uma vez na Califórnia, eu acho que eu contei aqui no ano passado para o senhor. Tinha uma criança, se eu estiver falando demais, me corta, por favor, tá, Não. professor? Aqui Vai lá, tá. Estamos gostando. Se a pessoa, por exemplo, eu tive na Califórnia, uma vez, uma classe, eu devia ter uns 25 alunos. Nessa classe eu estava dando percussão e dança. E fazendo dança e tal. Tinha um menino que não parava. Eu olhava para um lado, ele estava do outro, eu olhava e já. Eu falei, essa criança não para, cara. Tchá. Aí não era trabalho terapêutico, não, é só dança, tá? A criança não parava, ia para um lado e para o outro. Essa criança não está ouvindo nada que eu estou falando, não está curtindo nada que eu estou falando. A professora lá tentando ajudar com a criança. Aí no finalzinho, faltando 10 minutos, Marco, faltando 10 minutos, eu falei, vamos fazer um trabalho de Qigong. Sabe aquele quase como Qigong? Eu não sei como chama, é Qigong, né? É uma arte marcial bem lenta. Uhum. Japonesa, né? Aí eu falei, vamos fazer, só que eu não vou falar para eles, vamos fazer Qigong, né? Vamos fazer o quê? Eu falei, vamos jogar beisebol. As crianças, todo mundo sabe que é beisebol nos Estados Unidos. Aí eu pego a bola, muito lentamente, jogo a bola, pego o bastão, bato no bastão, volto de novo. Então foi um trabalho que eu fiz na hora ali para acalmar as crianças, que eu vi que começou aí para não deixar a professora com 25 alunos super aqui. Aí eu comecei a fazer esse trabalho. Agora vamos fazer em câmera lenta, fizemos. Professor, olhei para trás. Quando eu vi essa criança, eu me arrepiei todo, cara. Todo. Essa criança estava tão centrada, eu senti a energia como, sabe, eu tenho um pouco disso, é muito Emiliano, né? Essa criança era muito ele. Mas teve um momento que foi como... Eu olhei para essa criança e eu, caracas, bicho. Ele estava completamente no exercício, na atividade. Acabou a aula, a professora veio chorando. Emiliano, olha a professora para mim. Emiliano, eu estava equivocado esse tempo todo. O erro não é na criança. A forma de eu ensinar a ele está diferente. Eu tenho que mudar da forma que eu faço. Dessa criança específica. Ela falando, essa criança não para de jeito nenhum. Hoje, eu nunca vi essa criança desse jeito. Eu também, professor, quando eu olhei para ele, eu falei, caracas, bicho, que isso? A energia dele estava toda lá. Quer dizer, muitas vezes também é encontrar formas diferentes de transmitir o que o senhor quer transmitir, né? Muitas vezes a pessoa é mais kinestésica, muitas vezes a pessoa é mais visual, auditiva. Como que eu posso transmitir a minha informação para essa criança? E é complexo, porque um grupo entende, outro não. Então, balancear isso aí é complexo, mas esse dia foi um bom exemplo. Então, Emiliano, muito legal. Eu queria te perguntar, então, o seguinte, como é que você fez, ou como é que você está fazendo para mudar, né, dessa questão da música, da percussão,
agora para o futebol, que normalmente a gente quer a criança mais agitada, né? Como está sendo essa tua experiência? A gente tem mais ou menos uns 7 minutos, né? Para fechar, que já vem uma outra palestra. Beleza. Não que eu quisesse acabar, está muito bom, mas é que o Congresso ele tem, né? O Fórum ele tem uma. Beleza. E, Marcos, se eu não respondi também a pergunta aí, se faltou alguma coisa, me diga, tá? Olha só, eu tenho 2 crianças, 8 anos, já faz desde os 5 anos eu jogo bola com elas. A Zaya não adianta, não gosta de futebol. Já não gosta. O Eidan adora futebol. E desde quando eles tinham 5 anos, faz uns 3 anos atrás, eu comecei a trabalhar com ele, aqui, jogando com ele e tal. E aí, depois de uns 2 anos, eu falei, quer saber, cara, já que eu estou fazendo isso com ele, eu vou aprender a ser técnico, né? Aí eu fiz o curso nos Estados Unidos, um curso de treinador para crianças, né? E depois eu fiz também na Inglaterra o curso, online, tá? Esse foi o da Inglaterra online. Então eu fiz esses 2 cursos. Como meu filho está jogando aqui para a cidade, e eles estavam precisando de um técnico, falei para ele, tenho isso, isso e isso. Aí eles falaram, fechou. Só que eu não sei falar alemão. Eles são da cidade. Tá. Claro, e me aceitaram e tal. Esse é o maior desafio para mim lá dentro, é justamente o idioma. É o alemão. Eu estou estudando, mas é um idioma muito complexo. Agora, tem muita coisa. Eu falo que o futebol, eu falo que a música, tem tudo a ver também, porque o tempo, quando você está tocando, e quando o jogador, se a bola vai mais rápido, a pessoa tem que ir mais rápida. Se a bola vai mais lenta, a pessoa tem que correr, depois diminuir o tempo e chutar. Então, tudo isso, a primeira coisa, o tempo. E depois o espaço vazio, o espaço da música, o espaço da... Eu coloquei a foto aí, estão vendo? Estou vendo aí. Qual é o teu aqui que eu não me lembro? Qual é o teu? Ele está sentado junto do goleiro, com o cabelo comprido aí. Ele está na minha direita. Eu olhando aqui na tela, ele está na minha direita. O goleiro, ele tem um cabelo comprido. Onde está aqui esse aqui? Ele está com a chuteira azul. Isso, aqui. Ele está com a chuteirinha azul. Ele é meu filho, Eidan. E o futebol é isso também, porque não só o futebol, o esporte em geral é muito, muito importante. E eu mostro para ele, às vezes eu faço exercício com eles também de ritmo, porque no final é ritmo. Coordenação motora, claro, trabalhar com as pernas, chutar com a perna esquerda, chutar com a perna direita. Tudo isso é complexo. Para algumas crianças, super bem, para outras, não tão bem. Mas todos ali que estão participando, não importa a qualidade de futebol, mas todos estão jogando o maior tempo de bola possível com a bola, trabalhar com a ferramenta, a tua ferramenta principal é a bola. Então, trabalha com a bola, né? Em vez de botar 11 contra 11, é 3 contra 3, 4 contra 4. Por quê? É como futsal, você tem mais tempo com a bola, né? Então, tem essa relação. Eu acho que no final tudo se completa, professor. Tudo se completa. E eu falo também para o meu filho, não é só jogar futebol, é ler o que está acontecendo. Ler o que está acontecendo no jogo. Onde você pode encontrar os espaços vazios. Isso também eu falo na vida. Na vida é ler o que a vida está passando. Às vezes você tem que estar aqui atento com o que está passando. Talvez eu tenho que falar uma coisa séria para o senhor, professor, mas esse momento não é um momento exato que eu vou falar contigo, então eu tenho que esperar, né? Eu trabalhei dirigindo dança também, professor. Quando eu dirijo dança, eu estou trabalhando com 20, 25 pessoas. É muito conflito, toda hora, é briga, é isso, aquilo. Dirigir um espetáculo de teatro é muita complexidade. Então, muitas vezes, você tem que estar um pouco também observando o que está acontecendo para saber o momento de conversar com as pessoas e de como conversar com as pessoas. Porque, muitas vezes, esse não saber o momento exato e como
dizer, você pode... É uma confusão geral. Muito bem. É isso, professor. Aqui no chat, né, alguém colocou aqui, boa percepção e bons métodos, parabéns. Obrigado. Se você tem um Instagram, quero lhe seguir, muito significativa a resposta. Eu coloquei aqui para ele, se você quiser dar um reforço, nós colocamos os livros que você mandou, e vai para os grupos dele também. Nós colocamos os links do canal do YouTube que você está fazendo, que eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso aí também, para a gente encerrar, e depois as suas considerações finais. Tá. O Instagram eu tenho, mas eu não uso muito. Já faz 1 ano e meio que eu não escrevo nada em Facebook, Instagram. Eu estou um pouco longe das redes sociais. No YouTube eu tenho esse Big Bang Percussion, né? Que eu trabalho um pouco ensinando a tocar os instrumentos, muitas vezes fazendo um ritmo também. Muitas vezes a pessoa quer praticar um instrumento, em vez de pegar o metrônomo, 1, 2, 3, 4, eu ponho um ritmo. Você pode tocar uma flauta, você pode tocar uma clarinete, você pode tocar um violão. Então, essa é a página de YouTube que eu estou fazendo. Eu tenho esses outros Facebook, mas realmente eu não estou utilizando já faz um tempo, professor. E é isso, eu tenho também essa outra página de música meditativa, né? Eu trabalho também com meditação, é uma coisa que eu gosto muito, mas de todas as formas, emilianobenevides@gmail.com é o meu e-mail, né? E também tem a minha página emiliano.com, que também, se alguém quiser entrar em contato, por favor, alguma dúvida. E eu que agradeço muito ao senhor, a vocês todos, né, por me convidarem. E não sei se tiver mais alguma pergunta. Bom, nossa convidada seguinte já chegou, a doutora, nossa vice-reitora da universidade, mas alguém gostaria de fazer uma pergunta final, uma consideração final ao nosso convidado diretamente da Suíça? O chocolate está chegando, ele já despachou, ainda não chegou aqui, mas está chegando. Eu gostaria de parabenizá-lo, porque hoje é dia do músico no Brasil. Parabéns, gente. Parabéns, obrigado, tá? Muito bem. Meu amigo Emiliano, muito obrigado mais uma vez. Espero que em breve a gente possa se encontrar. Vão no canal do YouTube dele, vocês vão ver. Ele também tem uns livros maravilhosos aí, que uma produção, tem as músicas, é um compositor, percussionista, enfim, acho que vocês terão aí uma boa vivência. E quem sabe um dia passando lá perto, né, na Suíça, faça uma visita lá. Por favor, manda um alô e estamos aí. Tá? emilianobenevides@gmail.com. Dá um alô, estando por aqui. A gente bebe um vinho, né, professor? Opa! Muito obrigado, tá, Emiliano? Valeu. Vinocultura. Tá certo. Tchau. Um abraço. Eu que agradeço. Tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado. Pode parar a gravação agora, Vitória, para nós darmos sequência à nossa programação.